Bom, hoje, sejam bem-vindos a essa noite linda. E o Renato, ele é um cara tão colaborativo que ele não quis vir sozinho, não. Ele chamou uns convidados muito especiais, a Cris, dá um tchauzinho aí, Cris, lá de São Paulo também, que é da Ed Diálogos e é uma baita pessoa de desenvolvimento de pessoas. E o Roberto Rotenberg, que vai estar conosco, vocês vão ver a carinha dele em breve aqui com a gente também. Esse é um dos nossos capitães. E hoje a gente vai trazer essa escuta reflexiva. Bom, o Renato vai falar um pouco, daqui a pouco, né? Mas agora a gente faz a nossa entrada. Nossa entrada para a gente chegar nesse momento juntos, como de praxe. Para quem não conhece ainda, e para quem está vindo a primeira vez, acho que tem algumas pessoas aí, eu sou Leandro Citelli, da Conexões Vivas, da Atento, da Escuta Viva, trabalhando aí em indivíduos, em grupos, habilidades humanas. E a Renata, que na minha tela está aqui do ladinho, que também é parceiraça em todos esses projetos. Estamos aqui e hoje nosso seminário de escuta será sobre escuta reflexiva, com base na teoria U, e o Renato Santos está ali conosco, um tchauzinho aí, Renato, que vai nos conduzir. Tá? Então, em todo o seminário, a gente faz uma abertura e um fechamento, que são algumas frases de centramento para a gente se sintonizar com o dia e com o tema. Ok? Então, eu vou bater um Urim, depois de bater, a gente só sintoniza e presta atenção na escuta dessas palavras que eu e a Renata vamos trazer. Ok? Respiramos uma vez juntos. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Alberto Caymmi. As pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Rubem Alves, escutatória de novo. Parei para ouvir o silêncio. E no som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons. Adela Voller. Muito bem, essa foi a nossa entrada. E agora eu vou só fazer uma conexão aqui para passar o leme já para o Renato. É com muita honra que tem esse carioca da Gema aqui conosco. Ele é uma pessoa que tem experiências incríveis, pessoais e profissionais, e ele está aqui com a gente, independente do que ele for trazer, eu tenho certeza que é muito valoroso, só de ele estar aqui conosco. Então, Renato, o palco é seu e esteja à vontade, seja bem-vindo. Tá sem som? A gente deixa você falar. Você vai ficar querendo só escutar na noite inteira? Tá fechado o seu microfone. Ok, agora sim. Agora porque eu estava sem poder fazer um mute aqui. Primeiro quero agradecer a você, a Renata, por essa oportunidade de estar com essas pessoas incríveis para fazer essa troca. Agradecer ao Roberto e a Cris, que são meus sócios na EIT,
que vão ajudar nesse processo hoje, quando a gente dividir os grupos, eu vou explicar depois, e começar conversando com vocês um pouco sobre essa história da minha relação com a teoria U, e o que a teoria U tem a ver com a escuta, né? Eu vou compartilhar com vocês todos estão vendo? Sim. Beleza. Então, a teoria U, na minha vida, ela começa no meu processo de transição de carreira. Eu fazia terapia com uma terapeuta de base antroposófica e ela me indicou o livro Teoria U. Teoria U é um frame de transformação, é um processo que nos ajuda a estar inteiros no processo de mudança, qualquer que seja ele. Tanto no nível individual, de grupo, organizacional, social e até quando a gente olha assim as grandes lideranças do planeta. Então, nos ajuda a ter um pouco mais de consciência sobre quem a gente é, como a gente está nesse processo de mudança, o que a gente precisa fazer e como a gente precisa fazer. Então, eu trago aqui essa foto, porque essa foto ela me lembra um momento super importante dessa jornada, quando eu decidi tirar um sabático, um ano de sabático, e batia muito dentro de mim assim uma voz intuitiva e assim de uma escuta também interior de que eu queria ir para a África. Seria o meu primeiro paradeiro de viagens que eu gostaria de fazer nesse ano sabático, e uma viagem ao encontro de alguma coisa muito diferente, né? Que poucos brasileiros pensam em ir para a África. E a África tem tanto a ver com o Brasil, tem uma profunda raiz, existe uma profunda raiz na África. A África, ela não só me trouxe a possibilidade dessa escuta interior e dessa conexão, como uma outra coincidência, né, que acontece quando a gente toma decisões importantes na vida da gente, foi esse mergulho na teoria U. Por quê? Porque quando eu decidi ir para a África do Sul, eu entrei no site do Presence, que é o que divulga e o que promove a teoria U no mundo, que é do Otto Scharmer, do criador da teoria U. Eu vi que tinham formações em teoria U em 3 lugares do mundo. Um era Boston, o segundo era na Alemanha, em Berlim, e o terceiro na Cidade do Cabo, e exatamente nas semanas que eu estaria na Cidade do Cabo. E essa formação em teoria U, que me fez conectar com pessoas incríveis e trazer a possibilidade de fazer os meus primeiros trabalhos de desenvolvimento humano, que foi a transição de carreira que eu fiz, baseado na teoria U, foi um grande divisor de águas na minha vida. Porque a própria teoria U me ajudou no meu processo de transformação. Então, a África ela tem essa representatividade profunda para mim. Fora a questão, essa foto em Soweto. Soweto era o lugar onde os mineiros, os negros, viviam, porque eles não podiam morar nas cidades dos brancos, e eles ficavam separados no apartheid e criaram dialetos próprios, gírias, uma forma de se comunicar própria, porque eram pessoas de várias etnias diferentes e lugares diferentes da África. E é onde o Mandela vivia. E como eu sou um apaixonado por Nelson Mandela, eu entrei em contato com essa cultura e com a vida dele muito fortemente ali. O Otto Scharmer, ele cria a teoria U quando ele percebe que a gente vive uma transição, um momento totalmente diferenciado na história humana. E a gente realmente precisa de uma capacidade de liderança coletiva. E aí é esse olhar para o coletivo para enfrentar esses desafios que a gente tem. E não só enfrentar os desafios como líderes da nossa própria vida, mas criar efetivamente um futuro melhor. Porque até então as decisões que a gente tomou enquanto líderes, enquanto seres humanos ao longo das últimas décadas, nos trouxe a esse momento tão de polaridade que a gente vive, com tanta desigualdade. Então, a gente precisa de um olhar mais consciente para a criação desses novos futuros. Aqui foi o primeiro trabalho que eu fiz usando a teoria U. Foi um trabalho incrível em que aí eu falo que como a teoria U tem a ver com a escuta, porque é um bairro dos menores IDHs de índice de desenvolvimento humano do Rio de Janeiro. Eles têm uma coisa chamada Nave do Conhecimento nesse bairro, que é uma área de inclusão digital, e a gente trabalhou com empresas de tecnologia, com a prefeitura e com os moradores para co-criar soluções simples usando tecnologia que melhorassem o dia a dia deles.
Só que a visão das empresas de tecnologia, dos líderes e da prefeitura era de que se a gente fosse escutar os moradores, a gente ia receber pedidos de assistencialismo. E nós brigamos um pouco para escutar e ir para o campo. E fomos para o campo, escutamos mais de 400 cidadãos do bairro, fizemos pesquisa com eles, e esse foi um workshop que foi o mais incrível, mas o mais difícil, que foi com crianças de 9 a 17 anos da comunidade, e que eles traziam a visão de futuros deles através de desenhos, de imagens que eles queriam ter do bairro. E o que poderia ajudar, o uso da tecnologia poderia ajudá-los. E, surpreendentemente, quando a gente vai escutar de verdade o outro, surpreende aqueles que têm um julgamento, um pré-julgamento. O maior pedido da comunidade era o fomento da economia local, que eles pudessem divulgar os seus negócios e pudessem trocar dentro do bairro e se desenvolver economicamente. Essa era a principal solicitação, e não o assistencialismo, como se pensava inicialmente. Aí, falar da teoria U. A teoria U, eu vou falar bem rápido. A gente tem 5 movimentos, na verdade, num processo, que é esse movimento de começar juntos, trabalhando os formadores de opinião, os líderes, trabalhando uma intenção muito clara do que quer se fazer. E quando a gente trabalha em intenção clara, a gente leva as pessoas também a olharem para dentro de si e perceber quais são as dificuldades, os medos dentro dessa intenção coletiva. Então, a gente olha para o coletivo e olha para o indivíduo. E vai para uma jornada de ir para o campo, escutar o que acontece agora. Entrar no poder de observação e escutar quais são as necessidades efetivas que estão aparecendo no campo e sentir na conexão com o outro o que esse coletivo, essa mudança está inspirando e chamando a gente. O próximo passo, que está aqui no fundo do U, é esse estado de criar um espaço de presença. Mas, para isso, é preciso a gente olhar e deixar ir, abrir mão de padrões do passado, de questões que limitam a gente, para que a gente possa deixar vir o novo. Então, o velho não nos ajuda mais nesse mundo tão complexo que cria futuros o tempo todo. A gente precisa deixar vir a conexão com o que está para emergir. Esse é o processo da teoria U. A partir do momento que a gente se conecta com o presente, observa a realidade, sente efetivamente o que precisa mudar, de alguma forma a gente tem uma conexão com esses futuros que querem emergir, que estão para emergir. Então a gente precisa, com esse movimento do deixar vir, para que a gente faça de forma conjunta, o grupo faça de forma conjunta essa criação, a cocriação da mudança. E agir juntos para a construção desse novo. Aqui foi um dos trabalhos na África também, que foi com as lideranças dos YMCAs da África, fazendo uma transformação de uma entidade que trabalhava o jovem africano em situação de vulnerabilidade através do esporte, criando uma organização que, além do esporte, trabalharia o pilar da educação, criando uma universidade de inclusão, o pilar da família e o pilar de criar novas receitas para que eles pudessem ser autossustentáveis. Foi um seminário, um congresso de uma semana, que a gente aplicou a teoria U durante esse processo de mudança, de criação do novo. Aqui, vamos falar agora de escuta na teoria U. A escuta na teoria U, ela é fundamental, e a gente pode perceber, para cada processo e nível de escuta que a gente tem num determinado ambiente, ele reflete também que tipo de conversa se estabelece e até mesmo que nível de maturidade dessa organização e desse grupo está acontecendo ali. Então, quando eu tenho uma escuta baseada no que chama de download, em baixar o que eu sei do passado e todo o meu conceito pré-estabelecido e trazer para o agora, e não me conectar efetivamente com o outro, eu em mim, me traz muito um processo de julgamento. Muitas vezes, esse processo de julgamento, ele torna uma conversa cordial. Só que, na verdade, ela vai além do cordial. Ela é uma conversa muito de conformidade. Em ambientes em que a gente tem a questão da hierarquia muito forte e de um comando e controle, é muito propício para que os liderados ou as pessoas elas tenham medo de falar as verdades, falarem o que sentem, falarem o que pensam. Elas falam o que o outro quer ouvir.
e muitas vezes trazendo sempre as experiências difíceis, traumáticas do passado nesse processo de comunicação, que elimina a possibilidade de criar ambientes de confiança e ambientes verdadeiros. Então, toda vez que eu trabalho essa escuta por download, tudo que eu vivi no passado só é o que me serve agora. Então, eu tenho uma característica de julgamento e de medo muito forte. Então, esse é o primeiro nível mais básico em ambientes muito controlados da escuta. Primeira coisa que acontece, que é uma tônica da teoria U, é que a gente precisa ter o pensamento aberto, a mente aberta. É o primeiro nível, é o mais fácil. A gente abrir a nossa mente para receber a informação. Quando a gente faz isso, se a gente só tem a mente aberta e ainda não chegou no coração e nem na vontade, a gente pode ir para um nível de escuta factual. E isso a gente pode perceber em várias organizações, em vários grupos que a gente tem contato. Essa escuta é uma escuta de fora porque eu não estou nem em mim nem no outro, eu estou no fato. Então, por exemplo, um grupo de pessoas vão debater sobre a nova forma de se comunicar com o mercado de uma empresa ou de um grupo. Exemplo, cada um toma o fato, como o determinante para dar e trocar e falar. Já existe um modelo mais democrático, então as pessoas podem falar sobre o fato. E na maioria das vezes o que acontece é que as pessoas elas ficam presas aos seus egos na vontade de ter razão. Então elas olham para aquele fato, elas colocam o julgamento delas, a visão delas, o ponto de vista delas sobre aquele fato e tentam o tempo todo argumentar para ter razão. Então, de verdade, elas estão fazendo uma troca no nível de debate que tem um nível baixo de escuta do outro ou do grupo. Nesses casos, essas conversas que acontecem em debate demonstram organizações, são mais comuns em organizações que já têm um nível de descentralização e já têm um nível de democracia na conversa, porém, a base se torna a diferenciação. Eu preciso ser melhor que o outro. Então, até mesmo nas avaliações, a gente vê algumas organizações que têm essa questão do incentivo para performance muito diferenciado. Só 10% das pessoas ganham porque esses são os melhores. Então, existe uma competição interna pelo brilhantismo, pelo protagonismo, e isso gera um nível de conversa muito de debate, e se cria também muito pouco. A gente desce mais uma camada da cebola, a gente já está com a mente aberta, agora a gente consegue ter o coração aberto. Quando eu vou para o coração aberto, para o nível do sentir, a gente tem uma escuta mais empática. Então, eu escuto de dentro, eu consigo perceber o grupo, perceber o outro, eu consigo criar o diálogo. Quando eu crio o diálogo ele permite uma escuta muito mais ativa e, ao mesmo tempo, a percepção de coisas que não eram percebidas no debate. Exemplo, o corpo fala, existe o sentimento no outro, a gente consegue perceber por trás das palavras aquilo que está vindo. Então, esse ambiente já é um ambiente cujo poder é distribuído e a organização ela é orientada por grupos de interesse. As pessoas elas têm a possibilidade de fazer coisas relacionadas aos seus próprios talentos, a trabalhar temas que são mais motivadores para elas. Existe um olhar para si, eu em você, eu estou em mim conectado comigo e eu estou com você a seu serviço também. Então, isso cria um ambiente muito mais propício tanto para a inovação, como para o desenvolvimento humano, para tudo que vem a reboque de ter um ambiente não só de performance, mas um ambiente também mais feliz e de alto bem-estar. Quando a gente vai para o último nível, a gente tem a vontade aberta, então eu tenho mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Lembrando da antroposofia, que eu acho que a maioria já viu, pensar, sentir e querer, a gente entra tão inteiro no processo de presença que eu consigo estar em mim, estar no grupo, estar observando a minha participação com o grupo. Nesses 3 níveis, quando a presença ela é tão diferenciada dentro de um grupo, quando todos os participantes se escutam e se estabelece uma percepção do sistema que está acontecendo naquela conversa, a gente tem o que chama de criatividade. A criatividade vem do criar, que é a possibilidade de manifestar o novo. É a manifestação. Ainda não é a criação, desenvolvimento do novo. Mas nesse grupo, você pode piramidar ideias. A gente se conecta muito com que futuro a gente quer criar e ele se manifesta. E ao se manifestar, isso acontece porque a gente está num estado de flow. Quem já viu o estado de fluxo numa conversa,
que as coisas vão fluindo e a gente nem sabe mais quem sou eu, quem é o outro, quem é o grupo. A gente está num todo fazendo emergir as novas situações, e geralmente muito positivas e benéficas. Então, dentro desse modelo, são grupos ou organizações que têm uma visão mais ecossistêmica, baseada no que vai emergir, num processo de cocriação, em que o sentir está presente e que existe uma grande consciência e as ações são mais coletivas do que individuais. É quando a gente pega o ego, senta o ego no banco do carona, porque ele vai estar sempre existindo, e deixa que o propósito e a causa assumam a direção do carro. E a gente vai para um outro nível de fluxo. Ok? Por último, eu vou falar rapidamente para vocês. O Case Clinic é uma prática da teoria U que nos permite praticar essa escuta reflexiva. E por que eu chamo essa escuta de reflexiva? No nível do diálogo e no nível da escuta generativa, dessa conversa criativa, a gente tem uma possibilidade de refletir o que vem para a gente, dentro da gente, refletir o que a gente escuta do outro, e aí existe um espaço, um ambiente para que esses pontos de vista estejam a serviço, aqui no caso do Case Clinic, de quem está trazendo uma questão. A gente chama esse cara de case giver, ou essa pessoa de case giver, que vai trazer uma questão sua para ser trabalhada usando essa inteligência e esse sentir do grupo a serviço desta pessoa. Só que tudo isso tem base na escuta. Porque se eu não estiver escutando com todo o meu corpo e toda a minha presença, o todo que vem do outro, eu talvez deixe passar aspectos fundamentais daquilo que está sendo trazido. Então, se a gente puder agora, vou voltar aqui, vou terminar a apresentação, mas já pensar em como é que a gente vai trabalhar agora, que cases, até pedir no vídeo para vocês trazerem cases. Eu vou ver quantos participantes são e quantos cases a gente vai poder rodar para a gente subdividir em salas e a gente poder praticar essa escuta através dessa prática chamada Case Clinic, que ajuda a gente a trazer o que está meio que submerso à tona e trazer esse processo de grupo numa conversa generativa, numa conversa criativa, reflexiva. Ok? Leandro, acho que a gente pode fazer o processo de case. Eu queria saber de vocês, quem gostaria de trazer uma questão para a gente trabalhar. Eu vou te explicar uma coisa. Eu tenho uma pessoa aqui, que é muito querida, que eu vou apresentar para vocês, que é a Magna, e ela faz parte de um projeto incrível de mulheres extraordinárias que estão trabalhando com essa luta contra o racismo, uma forma de inclusão da questão do racismo no Brasil, e ela tem um projeto que está relacionado à violência doméstica, e ela é um dos cases que a gente vai tratar hoje, tá bom? E a gente deixa eu ver quantas pessoas tem, temos 29 pessoas, então dá para a gente fazer as 4 salas sim, com 7 pessoas, beleza? E aí eu queria saber se tem pessoas que querem trazer alguma questão para a gente trabalhar no Case Clinic. Vai ser muito legal, é muito legal, gente. Pode confiar que é bacana demais o processo. E a gente vai ter mais 3 casos que a gente pode trabalhar nos subgrupos. Então, Renato, vamos botar... Oi, fala, Lê. Tem uma dúvida aqui que veio no chat, que a Belisa trouxe. Não vi a chamada de hoje. O case será no individual ou da organização? Ela pergunta. O case é uma questão sua e pode ser uma questão sua com a sua organização. Nenhum problema. Você pode estar querendo criar um projeto novo, algo na sua vida, algum tipo de mudança na sua vida, e você tem uma questão para realizar essa mudança, ou existe uma questão sua com a sua organização. Tanto faz. O importante é que seja algo que seja para você importante, que seja bem do presente, atual, para que a gente possa realmente trabalhar no grupo. Aí quem já for pensando em alguma questão que queira trazer, de novo, né? A gente tem uma questão que está vindo com a Magna,
Obrigado por estar aqui conosco. E mais 3 que a gente vai trazer entre nós aqui, para a gente trabalhar esse processo que o Renato trouxe, da escuta reflexiva com base na teoria U, para a gente praticar isso em cima de um case real. Então, a gente precisa de mais 3 cases reais. Conforme vocês forem pensando, podem ir colocando os títulos no chat, porque a gente vai fazer uma votação para ver quais são os 3 que a gente vai trabalhar hoje nos pequenos grupos, que a gente vai usar esse grande grupo para trabalhar esse case com a proposta da metodologia que o Renato está trazendo, do Case Clinic. É uma oportunidade bem legal de tratar o case uma situação dessa e com pessoas para fazer uma transformação, né, Renato, sobre ou emergir ideias novas que possam vir ao torno dessa questão. Uhum. Lê, a Camila está perguntando no chat, cases de que tipo? Mas, por exemplo, eu posso estar numa transição de carreira e eu estou com uma dificuldade de ter um foco na minha transição de carreira. Eu estou em dúvida. No caso da Magna, por exemplo, ela vai estar trazendo uma parte do projeto dela, que é a criação de um aplicativo que ela está com dificuldade de fazer isso acontecer no projeto. Pode ser alguma coisa do tipo, eu como profissional, tenho muita dificuldade de ter influência, de exercer o poder de influência sobre outras áreas. Isso, para mim, é algo difícil, eu estou sendo demandado hoje. Isso é uma outra questão. Já temos aqui no chat a Iblisa. Está na hora de fazer a minha transição de carreira? Essa é a questão dela. Legal. A Patrícia trouxe não se sentir ouvida. É uma questão que ela gostaria de tratar. Gera confusão na empresa. A Ana está trazendo. Vamos fazer agora um momento para a gente dar um tempo um pouquinho para ir aparecendo os causos. E aí, cada situação dessa vai virar uma possibilidade e depois a gente, numa enquete aqui, bem rapidinho, vai fazer uma votação. Eu vou colocar todas elas numa enquete e a gente vai votar, tá? Mas é mais um pouquinho. Socorro, meu sócio me deixou. Ótimos cases. Os títulos estão melhores. São muito bons. Legal. No sentido. Como transformar minhas capacidades em trabalho? Por que causas e poesias ainda não conquistou mais pessoas? Eduardo, essa tua questão, por que causas e poesias ainda não conquistou mais... Você trabalha com causa e poesias, é uma questão sua, entendeu, Eduardo? Eu acho que ele não está podendo desmutar ali. Eu posso falar, o Eduardo é um parceiro nosso, ele tem uma startup aqui em Curitiba que chama Brother, ele é o CEO dessa startup e ele está trazendo, um dos serviços que a gente colocou para rodar, se chama Causa e Poesia, então ele quer saber desse. Maravilha. Como posso dar upgrade no impacto que minha companhia de teatro tem no mundo? Legal. Dificuldade de ser ouvido quando se vive num colívio. Legal. Está fazendo um processo que chama escuta reflexiva, tá? Que é baseado na teoria U. Teoria U é um frame de mudança, de transformação, é uma tecnologia social que foi criada no MIT e que traz também como um dos principais, vamos dizer, domínios da teoria U é a questão da escuta. Porque dentro desse processo de mudança, o líder, o time que quer fazer a mudança precisa ir para o mundo e precisa escutar o mundo. Então tem a escuta interior, que é a escuta de si, como é que você está, a escuta do seu sentir, das suas intuições, e tem a escuta do mundo. E para você fazer isso, você precisa ir para o mundo tendo 3 coisas muito fortes ali em você, que é mente aberta, para não julgar, coração aberto, para deixar o ceticismo, o cinismo de lado. O que é isso? Quando a gente começa um processo de mudança, vem umas vozes que falam assim, isso não vai dar certo, isso não vai ser legal, eu não vou conseguir. Tem uma série de vozes que ficam para a gente. Então tem que tentar ter esse coração aberto para criar esse processo. Agora apareceu, Leandro, para criar esse processo de empatia. E o terceiro é a vontade aberta,
Porque são tantas alternativas e tantas possibilidades que a gente se fixa logo no início em uma, a gente perde a oportunidade de criar um novo realmente mais coerente com o mundo que a gente está vivendo. Tá? Então, essa é a base. E aí, para cada nível de escuta, tem um nível de maturidade. A escuta só do download, que eu escuto, mas eu não estou escutando de verdade. Você fala alguma coisa, eu fico pensando assim, mas eu já vivi isso. Mas isso não vai dar certo. E eu não estou em você, eu estou em mim. Tem a escuta que já parte de uma possibilidade de um grupo conversar mais abertamente, só que ela está baseada no debate, que é assim, eu quero ter razão. Então, vamos discutir um fato? Então, todo mundo briga para ter razão e os egos ficam ali competindo. Já existe um processo de conversa mais abrangente, mas ainda assim o resultado não é tão favorável. Porque uma ideia vai ganhar e ninguém juntou as ideias para trazer algo novo, real. Você tem um outro nível de escuta, que é a escuta que é uma escuta mais empática. Porque eu estou em mim, conectado comigo, presente, escutando o outro. Eu abro mão desse download das minhas experiências para entender a experiência do outro. Aí eu não só escuto o que está sendo dito, eu escuto o corpo, eu escuto os gestos, eu escuto os sentimentos que tem por trás do que está sendo dito. E de verdade eu estou ali com a pessoa ou com um grupo inteiro num estado de presença com eles. E tem o quarto nível, que é vamos dizer assim, o que dificilmente a gente consegue atingir, que é o estado do flow, do fluxo, em que a gente tem uma escuta de presença tão diferenciada, que é uma escuta que chama generativa, e que permite a gente estar na gente mesmo, todos os participantes estão em si, estão no grupo e ainda conseguem observar o sistema. Que sistema está acontecendo? Então, existe uma escuta em tempos diferentes. Entra no tempo que chama criação, né? De criar, que é manifestar de verdade através do fluxo novo, que provavelmente é um novo muito melhor, muito mais ecossistêmico, muito mais de impacto positivo para o mundo, pelo esse estado de presença consciente no momento atual e pela possibilidade da conexão com esses futuros que estão pipocando aí para emergir. Qual é o melhor futuro que a gente quer criar? Tá? Então, agora a gente vai para o Case Clinic, que é uma prática que vem da teoria U, que ajuda a gente a praticar e exercitar a escuta dos cases que vão ser trazidos pelas pessoas e que ajuda também a chegar num nível de conversa no final generativa que pode ajudar a essa pessoa a ter vários pontos de vista, mas ajudar a gente também que está participando, que aí são os coaches que vão estar junto com essa pessoa que vai falar sobre a questão, ajuda a gente a ter também muitos outros pontos de vista para nós mesmos. Tá bom? Eu acho que pensando bem era melhor ter falado tudo sem ter o PowerPoint. Nossa, foi super sintético. Já deu certo, tá? Já deve estar aparecendo na tela de vocês aí. A enquete, por favor, respondam. E é só você que está com esse controle, tá? Porque como a gente entrou com o mesmo usuário, eu não consegui fazer rodar isso. Então, depois que tiver todas as respostas, tem que dar um share ali para compartilhar com a gente o resultado, tá? Tô ligada, Lê. Eu sou a mulher cadeira aqui hoje, hein? A Ana quer fazer uma pergunta ali. Pode fazer, Ana, enquanto o pessoal está respondendo a enquete. Pode abrir esse microfone. Case Clinic, que você quer saber quanto tempo vai ser o Case Clinic no subgrupo? Não, geral. Tá. Olha só, o que acontece? Dependendo, a gente já tive situações da gente fazer um Case Clinic, por exemplo, que eles entraram numa escuta generativa 10 minutos depois que o processo começou e ficaram 1 hora nesse processo de escuta e conversa generativa. Nem sempre acontece. Depende do fluxo que aconteça no grupo. Porque o que acontece? Não só o estado interior do facilitador muda a experiência, até o próprio facilitador, dependendo do dia que ele esteja, o estado interior dele pode mudar essa experiência. E também que nível de ansiedade está o grupo para eles conseguirem entrar nesse processo de fluxo. Então, em geral, a gente começa o processo, e provavelmente meus queridos co-facilitadores vão fazer, um rápido exercício de respiração de 1 minutinho para a gente se conectar de novo. É que eu acho melhor fazer quando for para a sala, porque aí vai estar todo mundo juntinho lá, e aqui já fica mais difícil fazer o processo. Rê, acho que pode apresentar o resultado, pode compartilhar aí, que a gente vai vendo no online. Aí. Ok. Então, eu vou encerrar a enquete, tá?
Estão conseguindo ver? Uhum. Então já temos os 3. Os 3 são... Tá certinho. Já está na hora de fazer a minha transição de carreira? É uma pergunta. O segundo case, como transformar minhas capacidades em um trabalho. E o terceiro, os desafios da escuta. Como não envolver, aí vamos colocar envolver-me, porque aí é a questão do case giver, como não envolver-me com as situações vividas, que é o terceiro. Aí, Leandro, meu amigo, a gente vai precisar saber de quem é cada um deles, né? Estou fazendo a mágica aqui, já vai ficar pronto. Só um minutinho. Tá. Então você já sabe Então, quem são também. já está na hora da minha transição de carreira da Iblisa. A Iblisa vai ficar no grupo 1 com a Cris. No grupo 2... Magna e Roberto? Como transformar minhas capacidades de trabalho. Como transformar minha capacidade de trabalho é do João Gabriel. O João Gabriel vai estar na equipe 4 com o Renato. E o outro, os desafios da escuta, como não envolver em situações vividas, é Com você. do Flávio. O Flávio vai estar comigo na sala 2. E na sala 3, Roberto, com a Magna, no case que ela vai trazer. Maravilha. Ok? Pode acontecer do facilitador entrar em escuta generativa e o grupo não? Até ele pode estar na escuta generativa, mas o processo não vai acontecer no Flow. Então, vai ser bom até para ele entender o que está acontecendo no sistema, mas o sistema não vai acontecer numa conversa generativa, numa conversa reflexiva. Ok? Contemplada? Flávio, uma dúvida. Fala, Flávio. Sobre essa alteração no título que eu propus, eu entendi que é para a gente trazer, né, o líder trazer o caso, mas em se tratando de uma questão que envolve todo o grupo, né? Estamos todos aqui na questão da escuta. Eu dou atenção ao meu problema ou a gente pode compartilhar isso, já que é um desafio de todos? E aí, Flávio, você vai ser o case giver. Então, quando você for falar de algo, você tem que falar sobre você no processo de escuta. Você vai ter, na verdade, ao falar de você, certamente você vai tocar o grupo em algum nível, mas traz para o pessoal. Eu, quando estou no processo de escuta, tenho tal dificuldade de não me envolver com, tá? Vai ser, beleza? Tá bom. Eu queria trazer também, só para deixar a galera tranquila, que cada grupo vai ter alguém ancorando esse grupo. Então, não vai ser como os outros processos que a gente faz sozinho. Agora vai ter um apoio. Só para deixar também mais seriam essas duas pessoas, o que vai falar e o anfitrião. E daí vai ter mais um grupo que está conectado com aquele tema que escolheu na enquete. Isso? Isso. Perfeito. Ok. Bora lá? Quando a gente for para os grupos, aí a pessoa que vai estar anfitriando vai conseguir conduzir. Isso. Mas só uma dúvida, você vai colocar no grupo o que a gente escolheu na enquete? Não, o grupo vai ser aleatório, né, Leandro? Ah, sim. Você vai ter Não me esqueça. o case giver e o facilitador, mas vai ser aleatório o grupo que vai ser montado dos participantes, tá? Porque tem pessoas que votaram em cases que nem foram escolhidos, então não tem muito como fazer. Isso, o grupo é o Zoom que fez a constelação aqui e ele é responsável por isso, eu não tenho influência nenhuma. E fora o fato de que se todo mundo escolher um grupo, a gente vai ficar até o final do processo tentando escolher e equilibrar. Imagina se 20 forem para um grupo e 3 forem para o outro. O case clinic, ele precisa de 6 pessoas no mínimo para rodar, tá? Vamos lá, gente, mão na massa, vamos sem perder tempo mais, ok? Mais alguma coisa urgente que alguém precisa falar? Dá-lhe uma, dá-lhe duas. Não me esqueça.
Só rapidamente. Gente, a gente vai estourar um pouquinho o tempo. Vocês vão ter 70 minutos na sala com os facilitadores. Então, é só para pedir desculpa aí pelo processo. E se vocês puderem ficar mais 10 minutinhos, a gente agradece muito. Meninas que estavam comigo, deu tempo de anotar a pergunta? Deu. Tânia, eu fui abduzido, sugado. Percebemos. É, Bugado. mas deu tempo assim, ó, certinho, Renato. Pergunta final para eles refletirem e tal. Uhum. Deu sim. Ainda estamos. Então, acho que todo mundo voltou. 28 participantes. Voltamos, né? Sim, a Camila, nossa, ela saiu no meio, ela disse que ela estava muito ruim, ela não estava conseguindo acompanhar, então ela não participou mais. Então, Tá bom. Então está todo mundo. Pessoal, para a gente encerrar, queria agradecer a todos, agradecer ao Leandro e a Renata novamente, agradecer a Cris e agradecer ao Roberto, aos case givers que tiveram a coragem de trazer seus causos assim para contar para pessoas que nunca viram, né, gente? Isso é de uma vulnerabilidade enorme. E a vulnerabilidade, ela é coragem, é força também. E queria rapidamente, quem fosse sentir chamado, falasse uma palavrinha. Como é que foi o processo para vocês? Afeto, afeto puro. Obrigado, Magno. Coisa boa. Nova terra e o novo céu. Conexão. Sinergia. Pertencimento. Guiança. Que é isso? Eu também não entendi, eu não sei o que seria guiança. Eu não entendi que ela estava me perguntando. É de um processo de oferecer instrução. Guiança é um aconselhamento dos guias, nesse sentido. Obrigado, muito bom. Empatia. Transformação para mim. Presença. Regeneração. Compreensão. Aceitação. Entusiasmo. Fica o final da nosso encontro ali, entusiasmo. Conexão. Harmonia. Um portal. Legal. Gente, obrigado. Assim, gratidão, palavra para mim, super. Que a gente roda os processos de uma pessoa, a gente aprende tanto também para a gente, né? A gente traz tanto aprendizado, muito bom. Eu vou passar aqui a palavra para o Leandro, para a Renata. Muito bem, a gente nem vê o tempo passar, né? Mas, gente, passou bastante tempo. Então, para a gente fechar o nosso ciclo, obrigado, Renato, a Cris e ao Roberto, que estiveram aqui conosco hoje, conduzindo os grupos. Eu falo pelo meu grupo ali, foi uma transformação linda que aconteceu. Obrigado, Renato, por ter trazido essa forma de escuta. Ficou bem claro que é escuta reflexiva, né, Flávia? A reflexão a partir do qual se transforma e se cria um novo com o poder da escuta. Muito legal, obrigado. Só, Rê, eu vou te pedir uma ajuda para colocar o link da pesquisa que está no nosso chat, no nosso grupo do Whats. Eu estou no outro computador aqui, sabe? No grupo do Whats, lá na descrição, tem o linkzinho da pesquisa para compartilhar no chat. Então, gente, não deixem de dar esse retorno para nós e para o Renato também. E logo em seguida a gente
faz chegar até ele, de como foi esse encontro hoje. E é bem importante que o máximo de pessoas possível consiga nos dar esse retorno, porque é assim que esse projeto existe, para saber como está chegando aí, para a gente poder, num próximo ciclo, fazer melhor. Bem importante isso. Vocês já sabem, né? Mas eu chovo no molhado. Assim. Vamos lá? Tá no chat, Legal. né? Tá no chat, né, Leandro, o link. Tá, a Renata colocou lá. Obrigado, gente. Quem quiser já abre ali, deixa a janelinha aberta. Em 2 minutos depois que acabar aqui, que a gente vai fazer o fechamento e vai dar os tchauz. Tá. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Parei para ouvir o silêncio. E no som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons. Finalizamos assim mais um encontro. Podemos abrir os microfones, dar os tchauz. Vamos ficar aqui por último na sala. Agradecer ao Renato, a Cris, Roberto, ao Flávio, que deu aí o caso, e Blisa. Magna, seja bem-vinda, Magna. Que bom ter você aqui conosco. Obrigado, pessoal. No caso. Até logo. Abração para todos. Gratidão. Grata, bom descanso a todos. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Gratidão. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Renato. Gratidão. Obrigada, Renato. Lindo. Tchau, Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Dani, era você que estava no iPhone, Dani? Era eu. E você estava escutando tudo? Sim. Ah, você estava Eu estava. No meu grupo, né? Sim, A gente oculto, tá vendo, Marisa? É verdade. Foi uma escuta muito boa. Foi bom, não foi, Dani? Super bom. Que bom que você esteve com a gente. Tchau, gente. Obrigada, tá? Tchau. Valeu, pessoal. Fenomenal hoje, viu? Valeu, João. Abraço, obrigadão Valeu, mesmo. Renato e equipe aí. Muito legal mesmo. Abraço. Abraço, Legal, cara. Valeu, Bom. Pô, show de bola, Renato. Sensacional. Falou, Flávio. Que bom. Brincadeirinha com graça. Boa. Pessoal, satisfação aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Flávio. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.